E também quero entregar cada mãe, cada um que vai assistir, Senhor. Que o Senhor possa falar através desse podcast. Que as pessoas possam te aceitar, possam viver uma vida mais segura, possam, Senhor, viver uma vida como o Senhor deseja. Nós entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, todas as mães, todas as famílias, todos os filhos, Senhor, os maridos, que possam aprender algo, Senhor, através do que foi falado hoje. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fala, galera do Manto, Ei, como galera. vocês estão? Mano Gui, E meu querido? muito obrigado por mais uma vez Eu que estar do seu agradeço, lado, um mano. prazer, sempre. Aproveitando dessa bela formosura Como se fosse que a Deus primeira nos deu. vez. Ai, meu pai. Ai, damos Que graças a Deus aí por essa Mais um episódio. oportunidade, por estar gravando mais esse episódio. É isso. É aquilo que a gente tem comentado. Dia após dia, as pessoas, os convidados que têm chegado, tem um testemunho se atrelado ao outro Com aí, certeza. tem sido, mano, de muito Gratificante, né? muito gratificante mesmo. E hoje não poderia ser diferente. A nossa hoje convidada especial, hein? vai agregar Também. muito. Já antecipando, será pro Dia das Mães. Aí, ó. Então, mano, Feliz Dia das não Mães, perca. Feliz Dia das Mães para você que tá assistindo, que você que é mãe. Para você que tem o desejo de ser mãe, a gente declara sobre a sua vida que confia nas promessas do Senhor, porque assim como eu e a Lauriele, por 5 anos a gente vinha recebendo vários nãos, Deus nos abençoou com a Eloá, Certa então, veio, né? mano, não perca a esperança. É Não perca a verdade. esperança, que isso é o principal. Então, mano Gui, não podemos deixar de falar em cada um aqui que tá assistindo, que eu não consigo entender que a pessoa tá aqui A gente assistindo conversa sobre isso, o né? 17º episódio e não segue a gente nas redes Não é sociais. possível. Mano, não é eu possível. Não é possível. Não é possível. Olha, eu vou falar pra Mano, você, cara. aproveita a oportunidade. Se inscreva, ativa o sininho, curta, compartilha. Isso. Manda errado nos grupos aí, não apague. Fala, mandei errado. Opa, deixa já que vai. foi. Já foi. Então, Spotify, Instagram, TikTok, TikTok, não. deixa TikTok, Kawaii, mano, todas Faz as redes tudo. sociais. Na nossa bio do Instagram tem todas essas redes sociais que eu acabei de falar. Então vai lá, siga, compartilha e não perca Manda o pra que geral. Deus tem feito aí. É isso. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores também, Não podemos né? esquecer. Além de todas as pessoas que estão vindo, sendo entrevistadas, os nossos patrocinadores também são bênçãos na nossa vida. A Top Lonas, inclusive, né, de um adesivo decorativo para você reformar aí o seu móvel, sua geladeira, seu banheiro, seu quarto, de forma bem rápida, bem tranquila e sem transtorno. Mano Gui, pode molhar. Pode, tranquilo. Se Deus me livre e guarde pegar fogo. Não propaga fogo. Mano, aproveita. Se você quer fazer uma reforma aí, como o Mano Gui sempre tem falado aí, e é um jargão nosso aí, é uma reforma sem sujeira. Forma Então limpa. aproveita, mano. Isso. Aproveita, essa é a hora. Pessoal, material maravilhoso, de verdade. A Top Lonas vem inovando com esses materiais, né, que ela traz. E aí você pode limpar, cara, pode passar pano com álcool, não desbota, não mancha, não traz sujeira, porque às vezes você coloca um tecido na parede, é legal, é bonito, mas o tecido ele traz o pó e tal, quem tem problema com isso acaba tendo mais problema. mofo. Isso. E você tava comentando comigo esses dias da novidade que eles têm. Ô, cara, verdade, Estão ó. aí, mano. É. Estão aí. Ó, pra você que procurava adesivo espelho, a Top Lonas agora vai ter adesivo espelho, cara. Top, e mano, ó, top. é muito real, é muito top. No próximo episódio, a gente vai trazer um pedaço, vou pegar com eles lá. E aí a gente vai trazer pra vocês E até é verem. bom, né? Porque o espelho é com vidro, se Ô, você cara. bate, quebra, daí vira Nossa, caco, bom, você pode sabe, pisar. A gente Já o tem criança, adesivo, a gente tem filho em casa, a gente sabe como é que é. Deus me livre, bate nesse espelho, quebra, olha. Então assim, então o adesivo, mano, é uma mão na roda. só adesivar lá a parede já era. Exato. Né? Então, Muito bom. E também tem a Luciana Gobo, certo? Com os doces maravilhosos, com aquele toque especial, né? Culinária afetiva, né? Isso aí. Chique demais. Ela tá com novidades, agora ela também vai fazer salgado, além dos doces maravilhosos que O ela bolo tem. fit que ela já tá fazendo. Bolo Que eu fiquei fit, sabendo que é bom. bala baiana, Bala que baiana. cura até quem não gosta. Exato. Ou de bala de coco. Tem o gosto do maná, pra você que quer experimentar aí o maná. Essa assemelha bastante, certo? Você que leu o Êxodo lá e falou, nossa, Nossa, que né? delícia que deve ser
Mano, aproveita. Fico imaginando. Chama ela aí, a Bala gente vai deixar o link. maravilhosa. Aqui. A bala é maravilhosa, como o Gui disse. Então aproveita. Não só a bala, tem os bolo de travessa, Tem doce, bolo banoffee, fit. né? Nossa, tem engordoff, tem magroff, tudo que você imaginar que tem off aí. Tem. Estrogonofe. Estrogonofe. Agora com salgado, né? Muito bom, gente. De Aproveite, verdade. Depois mano. que você comprar a primeira vez com ela, você nunca mais vai deixar de comprar, que é maravilhoso. É gostoso mesmo. Certo? E se você tá aí sentindo no coração de ser um patrocinador, não pense duas vezes, obedeça a voz do Senhor, nos ajude aí a expandir essa mensagem, certo, Alder? Porque é muito importante, quanto mais você investir na gente, mais a gente vai conseguir Ampliar alimentar nosso... recursos, né? Também vai levar a mensagem para o maior número de pessoas, né? Isso não fica em nós, isso para você saber, isso vai para muita gente, né? A gente tem todo aqui um cuidado com o estúdio, com muitas coisas, então seja um patrocinador, nos ajude, por favor. E, como o Gui acabou de falar, temos aqui nas nossas descrições o link para você entrar em contato com a gente, né? Isso. Então, aproveita. Se Deus tocou no seu coração, é porque tem grandes coisas para ser feitas. Isso, rato escorpião. Tá bom? Tira a mão do bolso. O que fala. Mas é isso aí, mano. Tô legal. Vamos. Olha, eu tô emocionado, né? Todo episódio eu tô emocionado, mas, galera, sinceramente, essa convidada é uma mulher de Deus, né? Uma mãe aí que um exemplo realmente, então fica aí assistindo até o fim, você não vai perder assim nem um segundo, porque é um investimento muito maravilhoso, mano, na sua vida. E é bom demais. O Alder tá chorando até agora, mas ele parou porque modéstia à parte. Modéstia à parte, eu posso falar que o testemunho e a vida cristã que essa convidada tem é exemplo. Então, mano, não deixe de assistir. Aproveita, assiste até o final que vai ser benção. Vai ser demais, vai ser demais. Do Paraná para o mundo. Eu tive que buscar, mano. Buscar? Mano, eu fui buscar. Não foi de avião, não? Gostaria de dar esse privilégio. O patrocinador que vai chegar vai... Fé em Deus. Ó, por favor. Eu gostaria de dar. Eu gostaria de dar essa Pegou honra. a BR lá? Peguei BR, peguei SP. Pegou tudo. Peguei tudo que tinha, trouxe na bagagem. Lógico, pessoal, de verdade. Mas valeu. Venha com nós. E viemos. Estamos aqui. Com ela? Dona Úrsula! Agora vai. E é com muita honra, como eu falei. Vai ter alguns momentos aí, pessoal, que eu vou chamá-la de mãe. Não sei porquê, mas eu vou chamá-la de mãe. Não vai ter como ser tão profissional assim, né? Ô mãe, vai escapar, faz parte. Mas, mãe, bom, cara, a gente fica muito honrado com a sua presença, com a gente ter conseguido alinhar as coisas aqui. A gente já tentou uma outra vez, não deu certo, mas a gente entende que Deus tem os seus meios, o seu jeito de trabalhar, e a gente acredita que hoje é o momento, hoje é a hora. O tempo de Deus tinha que ser hoje, né? Então a gente sabe de tudo que vem acontecendo, e a gente dá graças a Deus pelo que Ele tem feito. Como de costume, a gente tem entrevistado as pessoas e a gente pede para que a pessoa se apresente, o nome, idade, onde está falando, o DDD. Se a chamada é a cobrar, internacional, se não é. Mas brincadeira à parte, apresente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Aí, ó. Meu nome é Úrsula Buchholz Silva. Que isso, hein? E atualmente eu moro no Paraná, mas vou estar aqui com meu filho por algum tempo. Aí, ó. Como ele disse que ele foi me buscar, eu ficar um período com eles aqui. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos guardado até aqui. E estou feliz em poder estar participando desse podcast aqui com vocês. Para mim é um grande prazer. Amém. Então, show. Bom, dona Úrsula, eu não posso deixar de perguntar, né? A gente vai começar uma entrevista que nem essa, né? Eu queria saber da senhora, antes de mais nada, assim, como é ter a honra, entendeu?
de ser a mãe do primeiro Uber de Palotina, hein? O homem que trouxe o Uber pra Palotina, pô. É possível. Fala pra nós, Dona Orsi. O menino sempre deu orgulho pra senhora, como é que foi? Sempre me deu orgulho. Inclusive, sendo o primeiro Uber de... o Uber que não foi o Uber lá. Você nem andou com ele, né? Você comentou com a gente, né? No off. Foi aqui em Americana. Ninguém andou lá. Não deu nem tempo, né? Não deu tempo de ninguém andar lá. Com Uber em Palotina. Muito bom, cara. Você quer começar aí? Eu não podia deixar, né, de... Não. Você não ia perder essa oportunidade, mano. Quando você me falou, falei... Não fui interessado, mas falei, eu quero ser amigo desse cara. Conversa piada, velho. Não ver sabão. Mãe, como eu falei, a gente tem o costume, né? Então, sim, se a senhora veio de lar de cristão, como que foi a sua trajetória, se só poder falar pra nós aí. Sim, meus contatos com o Evangelho, né? Eu vim de um lar cristão. Meus pais se converteram quando jovens, acabaram de sair da adolescência. Minha mãe com 16, meu pai com 17 anos, quando eles se converteram. E daí, quando eles casaram, sempre continuaram. A gente foi ensinado a fazer devocionais e ler a Bíblia, orar todas as manhãs. E graças a Deus a gente foi criado e crescemos nesse ambiente de aprender a ler a Bíblia e orar e também proclamar o Evangelho para as outras pessoas. Muito bom. Eu lembro, a gente já conversou fora daqui, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, Dona Úrsula, é que vocês tinham essa prática de ler a Bíblia. Era o devocional, né? Era um devocional que o meu pai e minha mãe faziam. Eles liam a Bíblia e depois eles oravam. Cada um orava quase meia hora. A gente cansava quando criança de ficar ajoelhado, a gente sentava, a gente ajoelhava de novo, a gente orava um pouco, mas enquanto criança a gente sentia, assim, até um incômodo, sim. Que a gente achava que a oração era longa, mas eles sempre oravam por tudo, por missões, por todos os pastores, a gente sempre ouvia eles mencionando os pastores que eles conheciam. Eles mencionavam e eles sempre intercederam. Até hoje, minha mãe faz isso. Show. E qual a importância desse devocional? Qual a diferença que você sentia ainda quando criança? Tipo assim, na sua infância, o quanto que isso foi bênção na sua vida, sabe? Você fazer esse devocional, o que isso te ajudou ali quando você era criança? Talvez na escola, não sei, com alguns amigos, você chegava a levar alguma palavra, como que era isso? A gente sempre defendia o Evangelho, na escola, onde que fosse. Sim, às vezes a gente até, os que não gostavam de pessoas evangélicas, a gente era chamado de crentinha, porque certas coisas a gente não... Sim, certas coisas a gente não fazia, antigamente não tinha esse negócio de bullying. A gente simplesmente... Não matou ninguém, né? Não, a gente levava isso na esportiva. Aí, né, filme forte, né? A gente levava na esportiva, a gente não por isso que a gente desanimou, porque eu mesmo sendo criado num lar cristão, aceitei a Cristo, me batizei com 10 anos. 10 anos. E daí, sempre lendo a Bíblia, sempre na igreja... tinha uma biblioteca e daí a gente pegava livros, a gente lia livros. Como a gente morava em sítio, a gente não tinha outra diversão a não ser ler livro ou ler a Bíblia, era nosso passatempo. Certo. E com isso a gente aprendeu a confiar cada vez mais em Deus. Fortalecimento, né? Sim. E a senhora comentou, né, sobre o lar, né, o fundamento. Isso te levou a ter mais desejo, a procurar algo como teologia, essas coisas assim? Como que foi? Sim. Porque a gente, lendo a Bíblia, a gente sempre quer aprender mais. Eu nem sabia que existia enciclopédia, mas quando eu li a Bíblia, eu tinha meu caderno onde que eu anotava
o versículo que falava sobre fé, sobre confiança. Aí eu mesmo fui fazendo a minha enciclopédia para eu achar mais fácil algum versículo que eu queria. E depois, mais para frente, aí eu descobri que existia realmente uma enciclopédia, um dicionário bíblico, para a gente achar mais fácil. Hoje já é mais fácil ainda. É mais acessível, né? Joga mais no Google, acessível, sim, joga no Google, Chat apesar GPT. que a gente não pode confiar totalmente no Google na área cristã, porque tem algumas sim. explicações que eles Controversas, né? sim, Meio torto, assim. não são totalmente confiáveis. Mas a gente pesquisando vários links acaba vendo que tem algum sentido um e outro. Mas sim, eu tinha os meus 16 anos quando eu fui no primeiro retiro de jovens. Naquela época não tinha retiro de adolescentes, e que hoje já tem, que é melhor e bem mais cedo, você fala, né? Sim, mais cedo. E todo ano eu ia no retiro, o pai pagava porque a gente ajudava ele no sítio. Daí meu pai já sempre, quando começava, tinha um retiro ou encontro de jovens, cada 3 meses a gente tinha um encontro de jovens. Daí o dia inteiro os jovens ficavam na igreja. Se deslocava para uma outra cidade e todas as cidades da região faziam um encontro de jovens. E lá daí a gente tinha estudo bíblico, a parte da manhã, à tarde, à noite. E meu pai sempre, ele nunca falava assim, vocês vão no retiro ou vocês vão no encontro de jovens, mas eu não quero que vocês, de repente, não vão assistir, vão bulir aquele culto ou alguma coisa. Ele já sempre pedia se a gente estava levando a caderneta com a gente, que era uma agendinha, para a gente anotar o que o pastor falava, os versículos, as coisas, tudo, para depois, quando a gente voltava, que ele pagava com prazer para a gente ir. Mas daí ele chamava e perguntava para a gente o que foi falado de manhã, à tarde e à noite. Era a tática que ele usava para ver se estava para ver se a gente tinha assistido ou não. Sim. Queria porque constatar, jovem né? é jovem, sim. De repente quer passear, tá em cidade diferente. Aproveitar para conhecer. E tem sempre os que vão junto, que não são tão firmes no evangelho, que vão para passear realmente. E sempre assim, acaba convidando e acaba... Mas aí nós tínhamos esse compromisso de que depois de chegar em casa... Tinha que passar a lição, todo o relatório. Fazer um resumo. Sim, um resumo do que a gente ouvia. Depois de casada, aí eu fui entender que essa era a tática que meu pai usava, que no começo, às vezes até, você é uma adolescente, 16, 17 anos, você é uma adolescente, sim. Sim. Você, às vezes, até nem quer tão participar. Você tem a vontade de ir, mas de repente você até escuta mas a gente até saía um pouquinho na hora do intervalo. Na hora de começar o culto a gente já voltava, porque o pai depois ia perguntar o que foi falado. Não era um medo, mas era uma responsabilidade. Não tinha como escapar, né? Não tinha. E isso aí foi levando a senhora a conhecer mais o desejo, cada vez mais até começar a fazer teologia, né? Até começar a fazer teologia. Num desses retiros, a gente tinha terminado o culto e a gente começou a conversar antes de cada ir para os quartos, e de repente a gente começou a cantar e surgiu orar, e aí resolvemos ir voltar para o local onde que tinha o culto, que era no refeitório, e começou uma mini vigília. E essa vigília foi até, se eu não me engano, acho que foi umas 5h30, 6 horas da manhã. Nossa.
Foi muito bom, foi gostoso. E lá foi quando eu tive a certeza de que eu tinha que ir para um seminário para me preparar melhor. Uhum. O negócio foi pegando fogo Sim, ali, no louvor. sim, Até 5 horas da manhã, hein? Eita. Muito bom, cara. E aí, esse seminário foi no Rio Grande do Sul, é isso? Foi. Você morava No Paraná. Paraná e foi pro Rio Grande E do fui Sul. para a região de Porto Alegre. Na época só tinha, era lá, ou não? Na época não tinha nem internato. Começou a extensão, que tinha aqui em Campinas, e daí eles começaram com a extensão, porque era muito difícil Sim. se deslocar para Campinas e também muitas vezes não tinha espaço físico. Uhum. E aí eles resolveram fazer uma extensão sul. Fui quando eu e mais um casal fomos os primeiros formandos. Faço parte da história da extensão sul, que hoje se encontra em Esteio. Na minha época foi em Cachoeirinha. Cachoeirinha. Isso aí a senhora tinha uns 17, 18 anos quando só foi? Não, já tinha 20, mais. 20 anos. 20 anos, aham. Mas você ainda não namorava, ou namorava já? Não, Ainda não. não. E como que foi pra você ir lá pro Rio Grande do Sul, sozinha, né, vamos dizer? Distante de tudo, Distante de da todos. família. Foi um pouco difícil. Não deve ter sido uma decisão fácil. Não tinha telefone, a gente não tinha celular, não tinha telefone. tinha zap. Era orelhão. Meus amigos. Daí- Você que reclama hoje, hein? Aí eu tinha que aí eu ia, e meu pai e minha mãe, no sítio também não tinha telefone. Nossa. Eu tinha que avisar, Amanhã eu ligo tal hora. Tinha que combinar tal que hora, louco tal isso, hora, né? daí eu ligava no dia de culto. Quando terminava o culto, daí eu falava para eles, eu vou ligar, porque eles não tinham como ligar para mim, porque não tinha telefone. Naquela época só quem tinha dinheiro. Quem tinha telefone era quem tinha Sim, Dinheiro mesmo, né? dinheiro. Nos anos 83, em 1983. E daí eu ligava de orelhão a cobrar para meu pai pagar naquela casa onde que... Porque de orelhão daí ia muitas fichas, porque era Sim. interurbano, sim. Aham. Nossa, e era caro, E né? daí era caro. Daí meu pai pagava por mês. Aí eu ligava uma vez no mês, ou no aniversário deles, quando eu precisava de dinheiro. Sim. É o jeito, né? Meu pai bancava Socorre. porque não tinha como trabalhar. E por causa dos estudos. E você ficava onde? Lá numa casa? Como é que Numa era? casa. Eu fiquei numa casa. E essa casa eu fiquei 3 meses. Depois numa outra casa que era o diretor. Eu fiquei mais um pouco. Eu acho que uns 15 dias. Daí ele ia vir para Campinas dar aula. Daí eles foram procurando aonde que eu ia ficar. Porque eu era a única que não tinha... que era solteira e não tinha casa. Não tinha onde ficar. E daí o casal, esses que se formaram comigo, eles me acolheram por 1 ano e pouco. E daí também depois a irmã dele se formou no seminário aqui em Campinas, e ela já era professora de português. Ela foi convidada para ser a professora de português lá no seminário, que a gente tinha uma matéria de português. E daí eu tive que sair daquela casa para dar lugar para que era minha professora. Inclusive, hoje eu tenho amizade com ela ainda. Que legal. Tanto tempo já, né? E aí eles abriram uma exceção. Tinha vindo uma outra moça do Rio Grande, da cidade de Rio Grande, e ela também não tinha onde ficar. Daí eles esvaziaram um quarto para nós duas ficarmos morando ao lado da sala de aula. Nossa. Que doideira, hein? A senhora contou essa experiência. Tem, além dessa experiência de morar do lado da sala de aula, tem alguma marcante? Uma pra marcante, senhora, sim. Dentro do seminário, Aí fora, depois, não sei. no último, mais pra frente, daí eles ainda acolheram um rapaz que também veio do Rio Grande. E como a gente não podia morar muito perto, ele morou no mesmo prédio, na parte inferior, onde que tinha o pastor morando, pastor José Taborda.
e a esposa Leda. Uhum. E a cozinha. Ele daí morou, perdão, ele morou num lugar assim bem ruim. Uhum. Era onde que era a escada que descia para a lavanderia. Nossa. Lá ele tinha o quarto, a quartinho cama dele. dele, sim, que a gente passava dentro do quarto dele pra gente descer na lavanderia. lavanderia. Beleza, hein? E Opa, eles boa proibiram a gente usar a cozinha que era do seminário, porque também era de creche. A parte inferior, ao lado da casa do pastor, também tinha uma mini creche. E a gente não podia usar essa cozinha, porque daí ia misturar os custos. Sim, sim. A gente tinha que ter nossa cozinha. Nós fizemos uma cozinha ao lado da lavanderia, no lugar onde que descia a escada e no banheiro. Arrumou um jeito. Desativado. Lá nós ganhamos um fogão que vazava gás para tudo que é lado, uma mesa caindo, e daí nós compramos algumas coisas, alguns pratos que não usava na creche, eles doaram para nós. E lá eu vi um milagre, que eu sempre falo, um milagre do sal. E a gente tinha a escala que a gente fazia comida. E era o meu dia de fazer comida. E as coisas a gente tinha em potes de Nescau, de doce. Não. Era assim. E era num pote que tinha Nescau dentro. E a gente usou, depois de vazio, para colocar sal. Lá tinha uma colher de sal dentro. E eu fiz naquele dia feijão, macarrão, arroz e uma carne moída. E eu falei assim, ninguém tem dinheiro e tem só esse sal. E eu vou precisar salgar com esse pouco sal essas comidas que eu fiz naquele dia. Antes de começar a salgar, eu peguei o pote e fiz uma oração para se multiplicar. E por incrível que eu pareça, eu salguei todas as comidas e o sal continuou o mesmo tanto. Ixi. Aí lá eu vi a primeira vez um milagre, assim, bem palpável, né? Sim. Palpável. Meu Deus. Deus é maravilhoso, né? Pra quem não acredita, né? Faz a prova. Sim. Pra quem não acredita. Deus é maravilhoso demais. E assim, daí a gente ganhava coisas assim para comer. Se a gente não tinha dinheiro, que o menino trabalhava por dia, eu recebia do meu pai. E a outra menina daí trabalhava na creche. Mas daí também tinha que pagar as aulas. E o que sobrava a gente usava para comer. E final de semana, muitas vezes, esse rapaz, ele tinha amigos, a menina também tinha, eu ficava sozinha. Quantos finais de semana eu passava só com uma dúzia de banana? Todas as refeições. Sem luxo nenhum, né? Sem luxo nenhum. E não passei fome. Era o que tinha, hoje, né? Sim, hoje a gente não pode falar preço de banana, mas naquela época era preço de banana. A banana era barata. Hoje não podemos mais. Hoje não podemos mais falar isso. Porque antigamente até tinha um jargão, né, que eles usavam, né? Sim, um adágio popular. Preço de banana. Porque vai era barato. comprar banana hoje. Hoje não é. Mas sobrevivi. Que bom, que bom. Nessa trajetória aí, como que a senhora veio parar aqui em Campinas? Você tá... Aí eu me formei, voltei para o Paraná, trabalhei 2 anos numa creche. E no segundo ano da creche, mais ou menos no mês de outubro, Deus começou a falar comigo que eu ia conhecer um povo diferente. Um povo aonde que eu nunca tinha ido. E às vezes eu até perguntava a Deus, aonde que eu vou? Como que é esse lugar? Às vezes eu até pensava, será que vai ser lá em cima no Mato Grosso? Aonde será que eu vou? Porque você faz o seminário,
não, não desmerecendo uma creche. Lá a gente era como professora de religião. As crianças iam na escola e a gente ensinava a Bíblia para as crianças. Como viver uma vida cristã. E daí quando chegou novembro, dezembro, daí eu falei para as colegas, eu falei assim, o ano que vem eu não vou voltar. Mas aqui você está recebendo 2 salários mínimos, casa gratuita, alimentação também. Por que você está querendo? Eu falei assim, não, eu sei que Deus tem algo em mim, dentro de mim, e eu vou conhecer um povo diferente. Aí Deus ainda não me disse para onde que eu vou, mas para a creche eu não volto. Fui para casa nas férias. Decidida já. Decidida já. Sim, eu tinha aquela certeza. Mas Deus não tinha me falado para onde que eu iria. Mas eu tinha aquela certeza que na creche eu não ia trabalhar mais no ano seguinte. Sim. E aí no 10º retiro de jovens, foi quando que era meu diretor, lá no Rio Grande do Sul, eles acabaram mudando definitivamente para cá, que é Bertil Ekström e Alzira. Hoje estão na Suécia, né? Não sei se já foram. Eles são missionários suecos. E daí ele era diretor de um curso de missões. E também o preletor daquele retiro. Aí num dos intervalos de almoço a gente estava conversando. Vários seminaristas, ex-seminaristas, todo mundo conversando, pastores. E todo mundo foi se retirando, indo para a fila, e de repente ele chegou diante de mim, ele falou assim, Úrsula, estou formando o grupo, acho que era o 2º grupo, de missões. E esse grupo eu formo com 7 pessoas. Eu tenho 6, falta você. Eita. Aí eu já tinha certeza que eu viria para cá, para Campinas. Como falar que Uma não, coisa né? foi ligando a outra, né? Sim, foi uma coisa assim, só. Eu praticamente não guardei dinheiro, renovei meu guarda-roupa enquanto eu estava trabalhando na creche, e agora eu não trabalhando com meu pai, eu chegar no meu pai novamente, para ele me sustentar. De novo? De novo. Peraí, não tô entendendo. Aí foi uma luta bem grande. Foi uma luta assim de 15 dias entre esse retiro e até eu voltar para a creche, que até nesse momento eu não tinha falado nada para meus pais. Foi uma luta assim bem travada. E no dia quando eles iriam me levar para a creche, porque é uma cidade vizinha, como a mala sempre é maior quando a gente volta, daí eles iriam me levar, e quando antes da gente fazer o devocional para depois eles me levarem, meu pai falou assim, Úrsula, parece que você não tem vontade de voltar para a creche, o que está acontecendo? Aí eu abri o jogo, aí ele falou a assim, deixa, né? sim. Aí ele falou assim, não, se Deus está falando contigo, então Deus vai dar condições para nós fazer novamente isso. A gente vai se sustentar mais 6 meses. Glória a Deus, né? Foi quando eu Teve a certeza de que era para vir para Campinas. Sim, Daí quando eu vim para Campinas, todos os alunos passaram pelo psicólogo e para ingressar. Pra ver se ninguém mordia as costas de ninguém, essas coisas assim, né? Eu não precisei. Passou. Aí, porque daí passa pelo psicólogo, se realmente está querendo isso, se é isso, você tem certeza, aquela convicção, né? Você tem uma convicção de fazer esse curso ou não. E eu não precisei, não, porque eu já tinha feito o seminário, daí eu não precisei passar por essa prova.
E graças a Deus, hoje eu tô aqui. Aqui, ó. Muita história. Sim. Ô, dona Ursa, não tem como falar da senhora, da sua história e não falar do pastor Gabriel, né? Que hoje tá com Jesus já, Sim. né? E o Alden é muito bonito porque deixa eu conhecer ele, assim, uma coisa que me marca bastante é o testemunho, né? Sim. Do Gabriel, né? Uhum. Como que foi a questão de vocês se conhecerem? Como que foi, se você puder resumir, como vocês se conheceram? Como foi esses primeiros contatos e a família? Como reagiu com tudo isso aí? Como que foi? Ele se formou em 86 e eu cheguei aqui em 87. Ele até tinha ido embora para ficar por lá. Mas ele tinha feito seminário, uma parte de teologia na Bahia. Ele fez, para ele se aprimorar melhor em hebraico e grego, ele fez em... Só isso. Ele fez no Mackenzie. Ele fez, hoje é Mackenzie, mas naquela Campinas. época era só um Salesiano, né? Sim, acho que é Salesiano? Salesiano, sim. E daí ele fez lá, e como ele tinha aula lá e tinha aula no seminário, ele ficou em débito em algumas matérias e entregar trabalho, porque ele não dava tempo, ele trabalhando, porque ele tinha que sustentar, ele não tinha um pai como bênção que eu tinha na minha vida. Sim, é diferente. Ele né? tinha que trabalhar para se sustentar, e daí ele não tinha conseguido entregar todos os trabalhos. Eles permitiram ele se formar junto com a turma, E depois entregar os trabalhos. Daí até em abril ele tinha que ter entregue todos os trabalhos para ele conseguir o diploma. Se ele quisesse um diploma, senão ele ia embora sem ter o diploma, se ele não entregasse. Mas ele queria diploma, ele sempre privou isso. Pelo curso que ele fez, terminou o curso, precisa ter um diploma na mão. Batalhou, né? Sim. E daí, mais ou menos em final de maio, a gente era amigos assim, amigos. Quando eu sentia saudade da minha família, ele era meu ombro amigo. Não sei se ele fala que ele não sentia nada, eu também não sentia. Ele às vezes até desconfiava que eu sentia algo, mas não, ele era um amigo, ele era meu amigo. Mesmo. Mas Sim. até virar amigo, como assim, tipo, vocês se conheceram, vocês se trombaram? Não, ele estudando a gente... Porque daí a senhora falou que ele foi pra lá, daí ele voltou pra entregar esse trabalho. Sim, mas ele voltou, ele morava no seminário. Ele voltou morando no seminário. Entendi. Para ele entregar. Daí nesse intervalo a senhora foi pro... Sim, daí a gente... café da manhã, almoço, janta, quando ele estava no seminário, a gente fazia junto. Mas ele ficava só à noite, daí a janta, às vezes era junto na mesa, mas como um amigo, sem mais nada. E daí, de repente, um dia, ele me convidou para me levar no shopping, que eu não tinha conhecido o shopping de Campinas ainda, o shopping Iguatemi. E só existia shopping Iguatemi. Ele comprava roupa só lá. Histórias de amor. E me levou lá para me mostrar o shopping. E no caminho ele me pediu em namoro. Para mim foi um susto, porque Até então vocês estavam Que em amizade. isso? a gente tinha uma amizade. Até lá a gente tinha uma amizade. Legal, um propósito de Deus mesmo. Por isso que eu sempre Arrasando falo, corações. a amizade se transforma em algo mais. Não chegar assim de... Ai, eu tô gostando de você. Não. É uma amizade. Tem primeiro uma amizade. Foi comendo pelas conselho, sim. beiradas. Cortando bola, cercando. É uma amizade com jovens. Vou levar você pra dar uma volta no Iguatemi, mas sem segundas intenções. E daí, Obrigado. quando ele me pediu em namoro, imediatamente eu falei assim, não, Gabriel, Pai não amado. tem como. Meu pai e minha mãe não vão te aceitar por causa da cor negra. Ah, sim.
E tinha muito disso aí antigamente. Sim, A era gente muito, diz era antigamente, Hoje mas também é ainda assim, tem. hoje Ainda ainda tem, tá infelizmente. mascarado, né? Sim. As turmas ainda não. E, Mas lá antigamente era mais ferreiro. Mas como ele sempre foi um homem muito romântico, ele me trouxe várias rosas por semana quando ele vinha Pega do essa dica aí, serviço. viu? Sempre um cartão junto, se ele não tinha um cartão, ele sempre me trazia algo. Sempre foi romântico. Sim, sempre foi romântico. E a gente não estava namorando ainda no dia dos namorados, Também, aliança. porque foi dia 2 que ele me pediu em namoro. E 10 dias depois, ele me trouxe 12 rosas Ó, Ei, com o cartão. vai. Rosas vermelhas. relationship. E daí. Rapaz, agora nossas esposas vão assistir esse episódio e vai Ai, falar lá. Falar assim. Ó, Rodrigo 12 Hilbert agora. aí, ó. Rodrigo Hilbert. Não é comparação, não, mano. Vai chegar lá. Cada um é cada um. Rapaz, vai poder. Não, não pode comparar. Cada um é cada um. É, não, ele brincadeira. sempre foi, Esqueça tudo. romântico. E, Bom. era muito difícil passar uma data Comemorativa em Não, branco, né? em Legal branco. mesmo. Sim. Se ele não tinha o dinheiro suficiente, mas pelo menos algo assim simples, um café da manhã, alguma coisa assim. E até vocês casaram, nós passou muito perrengue, assim, até chegar no altar lá, como é que foi? Sim. Daí eu fui para casa em julho e levei uma foto, mostrei para minha mãe. Não falou nada, meu pai não gostou. Geralmente minha mãe é de boa, né? Agora, Né, pai. naquela época já tinha foto colorida ou era preto e branco? Não é com foto colorida, mas era 3x4 só. Aquela que colocava dentro do Não, negocinho não. assim pequenininho da Não, roupinha não, pra dar uma olhada. Não, era uma foto 3x4. Só quem viveu. E daí ele, em final de ano, daí ele foi para visitar, para conhecer. Meu pai colocou ele para fora de casa. E teve que chamar um amigo para levar ele para casa dele, para depois, apesar que nós tínhamos comprado as passagens juntas. Aí nós fomos juntos, mas bem tristes. Um sentado com num certeza. canto e outro sentado do outro lado, e bem tristes. Demorou bastante, até que digerir. um dia eu acordei e falei para as colegas, eu falei assim, que meu pai me deserda. Eu orei 5 anos para Deus permitir só o meu marido me pedir em namoro. Então eu enfrento meu pai e minha mãe. Naquela época eu já estava com 24 anos e decidi. Sabia o que tá fazendo, né? É, isso aí que eu ia falar, não é parâmetro, viu? Não é, não Quem tá é. assistindo aí não vai falar, vou sair Agora de eu casa vou, porque não. achei o Princípio. o príncipe alado. Esqueça Não, tudo. não, não. Se você tiver direção de Deus, isso é tudo. exceção, porque eu orei muito e aí é como se Deus tivesse me lembrado. E é muito Você está tempo orando, também, você né? está orando há 5 anos Sim. e de repente E é por causa da cor, foi né? 20, sim, só por causa da cor. Preconceito, vamos dizer. Preconceito, por causa do preconceito. E meus pais depois aceitaram, fizeram festa de noivado, fizeram festa de casamento, eles que deram tudo. É legal. E Mas essa gostaram conversa a dele, senhora teve amaram. com seus pais. Hã? Essa conversa a senhora teve com seus pais de colocar os pingos nos is. Sim, depois eu Você vamos se conversei, acertar. sim, É, depois pra se depois acertar e tal. eu conversei com eles, tudo. E daí, aparentemente, eles aceitaram de boa. Foi de pouquinho, né? Sim, foi aos poucos, não é pelos trancos e barrancos que vai tem resolver, coisa não. Que demora. Você tem que ter a convicção e a certeza. Foram 28 anos juntos. Tivemos 2 filhos e bênção. Trabalhamos na igreja, Um deles é. pastoreamos igreja. Um deles tá bem aqui, né, dona Orson? Um deles é esse rapaz A bonito outra é aí. a família abençoada. Ô, dona Orson, Parece comigo, versão feminina. Cabelo cacheado. Aí, ó, só alegria. Só que é mais bonita.
Dona, nesse casamento todo, né? Tem várias histórias, vocês Sim. fizeram um curso de missões, né, em Campinas, né? Sim. Aí começou o chamado pastoral, Aham. certo? Como que foi essas experiências aí, né? Vocês têm bastante história pra contar. Sim, tem muitas histórias que a gente não vai contar que- todas e não vai dar. E essas experiências falam até hoje, né? Conta Sim. algumas pra gente aí, Sim. como que foi, A né? primeira igreja que nós dirigimos, que nós tomamos conta, pastoreamos, foi uma igreja bem retirada de Campinas, do centro de Campinas, e era um bairro difícil, era muitas invasões de casas populares, Ixi, que quando as casas estavam prontas, faltava janela e porta, as pessoas invadiam, já era. e daí era bem assim, bem pesado. Mas dirigimos lá a igreja durante 4 anos, muitas dificuldades, nem o pastor queria ir lá. Daí nós, sem saber, a gente não conhecia o bairro, mas... Vamos lá, com a cara e coragem. Sim, com a cara e a coragem. E ele é bebezinho, Era tinha o como se quê? fosse ontem. Nasceu... Você tinha 3 meses. Então, De outubro em janeiro nós assumimos lá. eu falei que eu lembro como se fosse ontem. Sim. E quando nós, durante 4 anos e pouco, ficamos lá, Só na luta. só na luta, mas entregamos a igreja estruturada. Graças a Deus, Deus deu graça para nos Imagina, cuidarmos. tudo novo pra vocês, né? Sim, Imagino aham. que... Essa E trajetória. pouco tempo depois, daí nós ficamos ajudando o pastor central, e logo depois nós estávamos orando, porque era muito longe ir até lá. Nós não tínhamos carro. Era ônibus, a gente chegava em casa, o culto terminava antes das 10, a gente chegava em casa meia-noite e pouco. Olha. Para o outro dia de manhã, o Alto pegar ônibus 6 horas para ir para a escola. E Correria. daí, assim, era muito cansativo. Aí o Gabriel, pai dele, falou: vamos orar para que a gente possa ir numa igreja mais perto. E aí surgiu para a gente ajudar o pastor que estava no maior centro de prostituição. Lá nós ficamos também 4 anos e meio. E talvez nem 6 meses depois que a gente estava ajudando ele lá, Ele foi embora. Deus já tinha colocado no coração dele missões Argentina. E daí ele passou o cargo para o meu esposo e ele foi para a Argentina, e nós continuamos Aí tocando o projeto. cuidando das meninas lá. Me conta uma experiência lá, mãe. Lá foram inúmeras experiências. Uma das experiências que eu nunca vou esquecer, porque lá os cafetões, eles, não sei se hoje ainda fazem isso, mas provavelmente, eles iam muito para o sul buscar meninas bonitas, mas não falavam para onde que eles iam levar. Eles traziam as meninas para trabalhar num restaurante ou em algum lugar assim. E quando elas chegavam na casa, eles davam lingerie para elas e falavam assim: o serviço de vocês é esse, e daí no caminho eles já tiravam os documentos. Nossa. Elas não tinham nem como ir embora. E numa das tardes, todas as terças à tarde, a gente tinha culto de libertação. Que daí a gente fazia um culto à tarde para mais pessoas da região poder vir ajudar a gente, porque tinha pouca gente que gostava de entrar lá, porque é um lugar pesado. Porque por exemplo, na igreja a gente tinha uma placa, as placas nas casas e na igreja, que as casas de pessoas, de famílias, casa familiar. E na igreja também, daí a gente colocou, tinha a placa da igreja, mas no portão tinha casa familiar,
para saberem que lá eles não podiam mexer com quem entrava lá, que eram pessoas direitas, que não eram pessoas que, apesar que as outras pessoas também são direitas, mas são levadas lá para dentro Para outros fins. Outras coisas, eu falo, né? para às vezes até obrigado, como aquelas 3 meninas. Sim, E daí elas entraram na igreja, praticamente elas tinham que fugir. Elas falaram que elas iam para outro lugar, mas vieram para a igreja. E nós oramos por elas, e na mesma semana chegaram companheiros que foram atrás de pessoas que eles estavam sozinhos e eles queriam uma companheira. E eles foram à procura lá e acharam essas 3 meninas. E daí elas foram embora, mas passaram na igreja, agradecendo que nós oramos por elas, que elas não precisaram ficar muito tempo naquele lugar, que esses homens levaram elas para casa. Aí isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque eram as pessoas que não queriam estar lá. Imagina Vieram para uma cidade grande para trás de um serviço. Sim. Que a gente sempre imagina que acontece, que são pessoas levadas, traficadas para outros países. Itália e Holanda, tem muito isso. Mas no Brasil também acontece. Sim. Assim, sim, muitas meninas estavam lá porque pegavam carona com caminhoneiros, porque eram abusadas dentro de casa pelo padrasto, pelo tio. Vai cair ali. Mas aí, Daí elas preferiam sair e ganhar dinheiro. Mãe, conta a experiência que a senhora tinha, porque a senhora pegava eu na escola. Sim. Aí muitas das vezes era de terça ou quinta que tinha os cursos de quinta, que as mulheres de entravam lá, né? De As irmãs. quinta-feira que a gente tinha o dia inteiro. Teve uma vez que o rapaz veio de frente e falou: vocês são covardes, não tem? Tem uma história assim? Tem. Então conte pra nós, se eu não estiver enganado. De quinta-feira, toda segunda quinta-feira do mês, a gente fazia um dia com Deus. Era 8 horas da manhã e a gente parava 3 horas da tarde quando a gente se alimentava. A gente passava em jejum. Nossa, ia direto. Direto, o dia inteiro. A gente não tomava café em casa. Começava o culto e a gente passava o dia inteiro lá orando e tendo culto e libertando meninas. Elas entrando e saindo. Verdade. Isso de lingerie. Elas não podiam porque elas escapavam das casas, elas ficavam na rua e daí elas entravam na igreja só de lingerie, pra gente orar para elas saírem. Muitas vezes me perguntavam se eu tinha ciúmes do meu esposo. Não. Nenhuma vez eu tive ciúmes dele. Porque a gente estava fazendo a obra de Deus. A gente não estava lá para brincar. De forma séria, né? Sim, E daí o que o Aldrin me perguntou era motorista da VBTU. E a garagem dos circulares da VBTU antigamente era atrás do Itatinga. E eles tinham que passar, eles sempre passavam numa das ruas mais reservadas para irem lá, e muitos iam a pé. E daí um deles, um dia estava junto com um presbítero que sempre vinha ajudar a gente, ele falou assim, essas irmãs da sua igreja, elas ficam andando aqui dentro, falando que não tem medo, e estão evangelizando, que a gente ia visitar as casas também, para conversar com as meninas, as que não podiam sair. E daí ele falou assim, e atrás delas tem um batalhão de soldados. Elas entram aqui com policiais atrás. Daí, e aquele dia aquele presbítero estava junto. Ele falou assim, não, só tem 5 irmãs aqui andando. Aí ele falou assim, não, eu estou vendo policiais junto com elas. Aí esse presbítero depois contou pra gente, ele falou assim, Deus é tão maravilhoso que ele deixa o ímpio ver
os anjos que estão cuidando de quem vai evangelizar no lugar desse. Porque é um lugar perigoso. Imagina a pressão espiritual, né? Pressão, opressão, Sim, tem um monte de coisa. Ali o ambiente, meu. Sim, e daí todas elas tinham que usar As roupas, né? Você fala, né? as roupas e além das drogas, né? as drogas. Ah, sim, sim. As drogas, né? Porque tinha que usar pra passar a pressão psicológica, eu usava droga, né? Sim. Pra amenizar. Para amenizar. Daí tinha também as casas, as biqueiras lá, que a gente conhecia. A gente cuidou de crianças, de donos de biqueira. Tem que ter. Tenso. Como dizem, tem que ter coragem. Sim. Sim, Tem a outra história. Que... Ah, tá, sim. Eu lembrei agora também a história dos anjos que o Senhor me fez ver. Um dia nós fizemos culto ao ar livre, num caminhão, com caixa de som alto para todo mundo, assim, para o bairro inteiro ouvir. Pegou um terreno baldio, foi né? à noite, foi um terreno baldio em frente à igreja. Isso em Campinas também. Lá, né? Sim, nesse lá naquele mesmo lugar, mesmo lugar, centro de prostituição. no centro de prostituição. E daí os pastores estavam em cima do caminhão e os irmãos que vieram ajudar a gente estavam assim no terreno baldio. Aí antes de começar, o pastor pediu para todos se pegarem na mão e a gente fazer uma oração. E enquanto a gente estava orando, Deus me mostrou em volta de fora de onde nós estávamos, anjos de mão dada. Deu uma visão. Como se fosse uma visão, uma bolha, sim. um underdome. Sim, os anjos estavam lá para guardar, porque tinha assassinos, tinha de tudo, tem de Meu tudo Deus. lá dentro. Assim. Esse bairro ainda existe Não hoje. existe. Mas quando nós começamos a fazer culto lá, tinha mais de 400 casas. Em 4 anos e pouco, a metade das casas tinha fechado. Meu Deus. Aí valeu a pena a gente entregar a vida, Pagar o preço, né? pagar o preço para ficar lá. Sim. E muitas que a gente evangelizava, a maioria, se a gente estava na igreja, o dia que ia embora, vinha falar, agradecer. Muitas vezes chorando pelas orações, pelas palavras. Mais uma vida transformada, né? Mais uma vida transformada, mais uma vida indo Imagina, embora. Bênção de Deus. Tem uma outra história que é marcante pra nós. Eu não quero. Não? Não, acho que não é bom. Não tá. Não falaremos. Partindo disso daí, se encerrou, vocês continuaram lá por mais algum tempo? Não, lá nós ficamos 4 anos e meio só. E daí depois, um tempo depois, nós fomos, quando seu pai iniciou a faculdade, ele pediu para o pastor um tempo que não ia conseguir estudar, trabalhar e cuidar de igreja. Foi quando ele estava no 3º ano, ele estava no 3º ano, quando nós fomos para Salto. O presídio ele veio antes, então? Não, o presídio estava no mesmo tempo. Por isso que ele pediu tava um aí tempo. no mesmo período Mesmo ali. período, nós tava mesmo fazendo. período. Ele estava fazendo. Ele já estava fazendo no presídio desde o Fernanda. E daí depois ele continuou no presídio, foi 6 anos e pouco também, transformando vidas. E era... Só em uma cadeia tinha mais de 100 membros. Essa Era gostoso de ver todo mundo orando. Era de Hortolândia? Essa? Da P1? Sim, a P3. P3? A outra era São Bernardo. Sim, era São Bernardo. Que é lá no centro de Campinas, lá, perto do Marugate. Que hoje é uma penitenciária feminina. Sempre foi em lugares pesados. Não. E também hoje, se o Senhor me mandar para um lugar,
eu já tenho Já experiência. tá, já já tá tenho- calejado, né? Já tô E calejado. até pesado que a gente evitou de falar sobre Não, esse ponto aqui. Sim, o Espírito essa Santo vai curiosidade. direcionando, a gente tem que ter prudência, Sim. né? Realmente. O Aldo me contando uma história, não sei se você pode falar também, a gente vê aqui que Deus direciona, mas ele já chegou contando uma história que foi com o Gabriel lá, né? E aí parece que sumiu uma peça lá, não foi um negócio assim? mas no foi no São presídio. Bernardo. Não é isso. no Foi só presídio. isso foi em São Bernardo. Aham, Nós sim. fomos fazer o batismo, né, mãe? E daí- O batismo, porque não tem piscina lá. Antigamente não tinha as piscinas infláveis. Era a piscina que tinha que colocar os ferros dentro. A piscina montável com Aquela lona. piscina montável, tem Vocês uma tinham lona. tudo, né? tem- Aquela antiga de plástico Sim, tem ou não? os pés. Ela é tinha de plástico. uns tubos de antiga. ferro que Sim, você os tubos de- desmontava e tinha a lona. E tinha uma que era uma lona. Sim, Sim, eram os e daí- pés no lado e daí era colocado dentro da lona, era colocado os ferros. Só que era ferro, era mais difícil, né? Era ferro, Depois ia sim, usar plástico, sim, né? aham. E- E as infláveis surgiram depois, sim, que você enche os lados Uhum. e daí enche de A água borda. e é mais fácil hoje. Sim. E daí tudo que entra numa cadeia é Revistado, né? revistado Tudo e é certinho. contado. Tudo. Até uma Bíblia você não pode ter papéis dentro. Algum Era papel. só a folha da própria Algum Bíblia. papel, Só- alguma só o folha, próprio livro e só mais nada. sim. E a Bíblia dele tinha caído a capa, tinha estragado a capa e eu fui colar. E eles sentiram o cheiro de cola. Aquele dia eles quase rasgaram tudo porque eles acharam, porque aqui falsos pastores colocam faca dentro e colam. Dá um jeitinho, né? Ou uma lixa, uma serrinha Serrinha de cano. para levar Isso. para os lá. Uma E serrinha de daí Negócio Daí usando a os- fuga. Uhum. os sérios sofrem por causa disso. E daí ia lá, quando a gente sempre iam os ajudantes, porque só nós dois a gente não dava conta. Daí sempre de algumas igrejas tinha sempre alguma pessoa que ia ajudar a gente no dia do batismo. Ele, por exemplo, ele pregava, discipulava, preparava para o batismo, mas ele não gostava de batizar. Ele sempre gostava que um outro pastor vinha lá para batizar, para ter uma experiência lá dentro. Ah, sim. Entendeu? É, E daí, assim, ele eles não podia iam. pegar pra ele, né? Aham, Assim, sim, né? aham. Pô, eu- Mas Pra aproveitar da ocasião, né? Ele sempre foi uma pessoa muito humilde, muito simples. E daí só assim também ele conseguia levar outro pastor para ter uma experiência. Uhum. Para eles, assim eles não iam. Uhum. E daí ele convidava outro pastor para fazer o batismo. Daí tá, aquele dia batizou, depois a gente esvaziou a piscina. No momento de descuido, né? Sim, e colocamos todos os canos. E um dos irmãos deve ter descuidado, talvez deu um passo. E se você dá um passo de um ferro, o inimigo é astuto. Aí já pegou um. E quando a gente saiu, a gente tinha certeza que estavam todos os canos lá. Todas as Eram de peças ferro. certinho. Todas as peças, tudo certinho. Quando a gente vai saindo, hora do almoço, que o batismo foi de manhã, hora do almoço, Deu falta de um. contaram Os caras todas as contou. peças, deram falta de um. Mandaram o recado, porque sempre em cada ala tem um chefe, um preso, que é chefe que responde por todos eles. Por todos eles. Quase ninguém Sim, sai porque daqui. senão, É como se senão fosse precisa, o chefe da facção. que senão precisa, o carcereiro precisa ir perguntar em cada cela. Daí esse preso faz esse Meio de ele, campo aí, né? ele meio de campo, ele responde Intermedia, sim, né? aham. E daí ninguém não sabia, ninguém tinha pego. Aí todo mundo foi embora, como nossa família era responsável, que levou, Tinha que ficar. tinha assinado, nós ficamos. Todo mundo foi embora, depois todo mundo falou assim, que pastor Gabriel e a família ficaram presos. Literalmente. Literalmente, nós ficamos, mas também não ficamos, porque nós não ficamos dentro De uma cela, né? numa cela, nós ficamos Ficou no num pátio. Separado. A gente já tinha passado o quê? 3, 4 portões.
Naquela sala a gente não podia ir embora. Como se fosse uma sala de espera. Não, e é pra ser um negócio tranquilo Sim, e tava é. aquele transtorno e tal. Aí eles deram comida, naquele dia a gente comeu comida deles também. Que o Aldo começou a chorar, que estava com fome, e eles trouxeram uma marmita para nós comemos e tivemos que esperar. Aí no fim do dia, o carcereiro ameaçou. Se não aparecer esse cano, iam fazer pente fino. E pente fino é eles saírem só com roupa íntima. Tem que ir todo mundo para o pátio e daí eles fazem a revista. Ia fazer em geral. Sim. Isso, Em geral, cela por cela. todas as celas, e daí é revistada todas as celas. Rapaz. Se de repente uma cela já está cavando algum buraco, porque daí eles cavam e põem a terra tudo embaixo da cama ou de joga algum na lugar. privada, Eles jogam na privada, mas não conseguem dar descarga em tudo, jogar tudo. Daí fica um pouquinho embaixo das camas, alguma coisa assim. Uma droga, alguma coisa tem guardado lá dentro, e daí eles perdem tudo. E ainda recebem castigo porque eles vão para solitária. E aí eles resolveram entregar. Só eles entregaram já em 2 pedaços. Em 2 pedaços e cortado em viés. Devolveu, mas... Sim, já tinha- cortado em tudo viés, já- quando já estava pronta a arma. Eles já tinham feito uma arma já. Para furar. Pesado, hein? Os caras ligeiros, mano. Os caras ligeiros. Aí imagina. Ué? Eles já Coisa tinham de horas ali, já eles já fizeram. tinham um corte. Ah, sim. E coisa pra ali, cortar. Meu semanas depois ali, deu rebelião. Rebelião. E eles iam usar isso para furar os carcereiros, alguma coisa. E daí Uma arma. Eles já estavam já com segundas Esqueminha. intenções ali, Sim, é. aham. Um esquema. E daí, Rapaz. Nossa, cara, Mas, ligeiro. Isso é só uma das histórias, né? não morremos. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Em carne e osso. Não é só a alma aqui, não. Sim. Não se espante. Mas Deus testa o coração, Deus né? tem, sim. Porque Sim, testa. né, você tá ali fazendo a obra e passa por isso, lógico que a gente é ser humano, vai se perguntar por quê, né? Sim, e até pode desanimar, mas nós jamais nos desanimamos. lógico. Nunca nos desanimamos. Nós, pessoas terríveis, pessoas que a gente não pode contar aqui, que não. fizeram, Parte de um... sim, mas graças a Deus, uns foram transformados, deixaram Deus transformar, outros não, só queriam ficar numa cela de paz, porque sempre quem se convertia, quem aceitava Jesus, ele conseguia ficar numa cela separada, não ficava junto com a cela dos bagunceiros. E daí muitas pessoas disfarçadamente queriam mudar, liam a Bíblia e oravam, tudo, estavam lá, a hora que recebiam alvará de soltura, voltavam para o mesmo crime. Uns porque não tinham oportunidade. Outros porque tinham oportunidade, mas não valorizaram. Quiseram. Então, resumindo, mãe, depois disso nós fomos para Salto, né? Sim. Salto ali teve um período na igreja Filadélfia, se eu não estiver enganado. Que o pai sempre deu ênfase para os cursos de quarta-feira ali, o curso de ensino da Bíblia e tudo mais. E escola dominical de manhã. Que hoje em dia a gente não vê, são poucas as igrejas, dá para contar, encher uma mão aí, as igrejas que priorizam pelo culto de domingo na escola dominical, né? E logo depois disso daí, ele recebeu uma proposta, né, para ir para Palotina, Paraná. Foi quando eu... Por isso que eu moro no Paraná. Isso. Parcialmente moro no Paraná. Foi um dos motivos, né? Foi um dos motivos. Quando que ele eu chegou voltei. pra mim e falou, filho, a gente tá com a ideia de mudar pra Paraná, o que você acha? Tem... uma das coisas, não sei se a mãe vai se lembrar, mas ele falou pra mim que o pai perdeu a mãe e o pai, quando ele veio a falecer, deu transtorno por conta da distância, que morava na Bahia, e o pai não quer, se Deus me livre e guarde, acontecer isso com o seu avô e sua avó, tá distante aqui, ter o transtorno de ir para lá para poder fazer o enterro. Então o pai quer ir, ficar mais próximo e tudo mais, e não sei se a senhora vai lembrar disso. Já falei. Então foi um dos motivos de
ele também ter aceitado essa proposta pastoral, de pastorear uma igreja lá no Paraná. Só para resumir. Sim, Então, logo em seguida, aconteceu, né, o diagnóstico. Então, Sim. se a senhora quiser contar. 4 A gente anos. ficou 4 anos, né? 4 Lá? anos, 4 anos. Pra A gente quem não sabe, pastoreou. seu pai... Sim. Isso, ele faleceu. Câncer, né? Ele faleceu de um câncer. com um tumor. Não, com tumor. Tumor cerebral. Perdão. Tumor Tá. cerebral. É. Então, daí nós fomos Uhum. para lá e ele conseguiu pastorear a igreja durante 4 anos. Foi quando ele faleceu. Inclusive, dia 1º, agora vai fazer 8 anos. 1º de maio. 1º de maio. É. E ele ficou internado 23 dias. Naqueles 23 dias, eu orei por muita gente. Pessoas desviadas, pessoas afastadas nesse hospital Uhum. e que voltaram para Jesus. E mesmo eu sempre falo, mesmo ele No leito de morte. estando no leito de morte, estando numa UTI, Passando por... praticamente sem vida, É. ainda ele pregava. Algum jeito de... Né? Através de mim, sim. E até os médicos falavam, nossa, é uma pena que ele tem um coração, ele tem um corpo tão saudável. E infelizmente não foi descoberto em tempo. Mas a gente foi atrás. É. Foi aqui em São Paulo, médicos, porque ele sentia muita dor de cabeça. Ninguém descobriu, só descobriram na quinta-feira antes dele entrar em coma. De certa forma. Daí, Outra coisa, você que está nos assistindo, não deixa de fazer uma consulta médica. Ah, sim. Vá pelo menos uma vez no ano, faça o seu periódico, vê seu sangue, seu colesterol. Se você sentir uma coisa que você sente, é anormal do meu corpo, isso aqui eu não estou sentindo, É. vá, faça o check-up, porque o meu pai deixou de ir era daqueles homem bruto, rústico, sistemático, que eu não preciso ir no hospital, não preciso ir em médico, que eu estou bem de saúde. Mas quando a gente veio descobrir, já tinha 7 anos, né? Praticamente sim. 7 anos 7 que ele anos. tinha esse tumor e a gente achava que era por conta da rinite que ele Sim. tinha. 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Desenvolvendo. Foi desenvolvendo e o que era para ser... Para mim, eu não entendo dessa forma, né? Que existe tumor benéfico e tumor benigno, né? Sim. E tumor maligno. Eu não entendo. Para mim, é tudo maligno. Mas, para a ciência, existem esses dois lados. Uhum. E era benigno. Então, como foi passando o tempo, ele acabou sendo maligno e trouxe a óbito, meu pai. Foi crescendo e tomou conta do cérebro. Que Não tinha empurrava- mais espaço. Empurrava a medula óssea. Ele chegou a ter uma hérnia na película do cérebro. No cérebro. E o cérebro começou a entrar na medula. E daí ele começou a perder os movimentos. Sim. Sim. E mesmo assim ele ainda não aceitava. Eu falava pra ele falou assim, não, isso não é nada não. Mas eu falo, se a gente tivesse ido no médico, talvez não tinha descoberto, porque a gente foi em vários médicos. Porque era a hora, Deus era sabe, desse né? jeito que Deus tem quis seus levar. meios. Sim. Deus tem seus meios. É. Não negligenciamos. Não. A Fomos única até. coisa que eu quis dizer é Sim, que não deixe de fazer Sim. um check-up. Isso Sim, é não, primordial com para a certeza. saúde. Tem Você tem que que fazer. tem A que casa fazer, de cá, sim. mas Aham. cuidar da Porque saúde dependendo sempre. como Sim. que for, às vezes, se você vai mais a fundo numa dor de cabeça, você acha que é por conta de rinite ou algo, e às vezes não é. Às vezes é algo que já está começando ali. Eles falam muito na ter palavra um sobre modo potência, diagnóstico. né? Sim. Exatamente. Com certeza. E se tratando disso, a gente nunca deixou de orar, né, mãe? Não. Sim. Então, principalmente na UTI. Sim. Então, o ponto que a gente quer entrar aqui é como manter a constância em oração, mesmo com os dias atuais aí, que o tempo acaba sendo escasso, né? A gente, Sim. por causa do Aham, atropelo por causa do dia a atropelo dia. do serviço. É isso. Serviço. Então, se só puder
contar e nos ajudar como manter essa constância de oração, da leitura da palavra de Deus nos dias atuais. E logo em seguida, se a senhora quiser fazer uma oração, Isso. né? Eu agora, eu não como eu tô no quarto Full time. no quarto da nenê, eu não coloco despertador. Eu peço para Jesus me acordar. Eu também não saio da cama do quarto para não incomodar eles. Porque qualquer coisa, ele tem que levantar cedo. 5 horas ele sai de casa. E meu horário de orar é 3 horas. Aí o que eu faço? Eu oro antes de dormir e peço porque Jesus me acorde para eu poder interceder, porque eu faço parte da intercessão da igreja. E daí eu oro nesse momento. Não faço como que eu fazia em casa, que em casa sozinha podia colocar música alta, fazer de conta que era de dia, ler Bíblia. Agora faço de forma diferente. Mas Deus não deixa. Sim. Mudou a forma, mas Deus não deixa de falar, né? Sim, Deus não deixa de falar. Não leio a Bíblia de madrugada, eu leio a Bíblia de dia. Mas não pode deixar de ler a Bíblia. É a palavra de Deus, é a nossa bússola. Essa circunstância na vida, muda, né? Sim. A gente muda no horário. Sim. E como a Lauriele, ela põe a Bíblia Falado, né? falada. E aí a gente escuta a Bíblia. Enquanto tá Fazendo as coisas do neném. dia a dia. E o interessante é a Eloá, ela pode estar conversando, colocou a Bíblia, ela para com tudo e ela fica brincando mais lento para ela ouvir a Bíblia. E é muito bonito. E já desde pequena ela sabe que é a Bíblia, que é a palavra de Deus e que Crescer nesse ambiente. Sim. Dona Úrsula, antes da gente fechar aqui a nossa entrevista e partir para a oração, né? Juntamente com ela, eu queria que você deixasse um conselho para as mães, porque a gente está subindo esse episódio num final de semana muito especial, que é o Dia das Mães, né? Sim. A gente fica sem palavras, porque uma mãe, assim, cara, pra gente é algo que é inexplicável. Poderia ser pra todos eterno. nós. Poderia ser eterno. Exatamente. Não adianta, mãe é mãe. Como você passou por muitas coisas, qual é o segredo, qual é o conselho que você pode deixar para as mães não desistirem dos filhos, para as mães que passaram que nem você de perder o marido cedo, como mesmo com tanto BO, né, que a gente fala, e BO grande, como ficar firme, dona Úrsula? Qual que é o segredo para manter a fé, para não desistir, porque a gente é ser humano, a gente desanima, a gente esfria com Deus, tem hora. Mas qual que é o segredo para ficar firme com Deus, né, com Jesus? Antes da gente partir para a oração, que conselho que você pode deixar para a gente? Eu acho que a gente não pode reclamar. Foi da vontade de Deus? Foi. Então agora vamos levantar a cabeça, vamos pedir força para Deus e seguir a vida. Porque eu pensei assim, que a minha filha tinha 14 anos quando ela perdeu o pai. Nossa. E agora? Tem que tomar a frente, né? Tomar a frente de tudo. Tem que ter. Agora, e eu sempre pedi conselho para Jesus. Ele sempre me deu. Ele sempre deu o norte. Sempre orei. E lendo a Bíblia. E Deus sempre me falando que não ia faltar nada para nós, que Ele ia sustentar a gente, que Ele ia, e eu sempre confiando. Mesmo que eu tive que tirar a carteira, tive que construir uma casa, formar minha filha, eu segui em frente. Levantei a cabeça e sempre eu tinha dentro de mim, nada vai me abalar. Se Deus quer que seja assim, tirou o meu marido,
Então agora eu preciso seguir. Eu preciso levar a minha vida. Então vamos levantar a cabeça e vamos seguir. E tentando murmurar, Sim. né? Não vamos desistir. E nesse tempo foi no mesmo ano, quando Deus ainda me disse que eu tinha que fazer curso de enfermagem. E eu fiz. Meteu a cara. Sim. Levantei a cabeça, Pra não cima. tem quem vai me segurar. E isso também fala para todas as mães. Acontece alguma coisa, ou não precisa o marido faltar. Se o marido às vezes desanima, a gente não pode desanimar. A gente como mãe, dona de casa, mesmo se estiver trabalhando, mas a gente nunca vai deixar de ser dona de casa. E a gente que fica mais perto dos filhos. É a gente que dá o conselho, é a gente que... o pai não pode faltar. Se não tem o que fazer. Vida que segue. A vida segue. Um jeito E de a outro, gente né? precisa simplesmente... Quando eu perdia o sono, eu simplesmente levantava e orava. E o sono perdia porque tinha alguma coisa para resolver. Eu tinha que resolver, então... Bora, vamos resolver. Porque a gente não pode se lamentar. Se a Vamos gente resolver. começa assim, a gente começa a se lamentar, o que acontece? A gente, nesse lamento, vai vir a murmuração. Murmuração, eu creio assim. A gente já afasta Cristo da vida da gente. Quando a gente começa a murmurar. E aí ele não vai estar te guardando, não vai te dando o norte aonde que você tem que andar. Sobre isso. Porque eu aprendi, não se pergunta por quê. Hoje eu não perguntei para Deus por que ele tirou meu marido, não. Eu falo uma explicação, que eu mencionei as palavras por quê. Não precisa. Se Deus quer que eu saiba por que aconteceu, o pra que aconteceu, eu sei que aconteceu para talvez eu ser mais forte ainda do que eu era. Sim. Deus sabe de tudo, Então, né? Deus conhece a gente não se conhece. Exatamente. Nem todos os porquês a gente Não. vai ter resposta, né? Não. Talvez até a minoria, né? Na Sim. vida. Então, daí sempre vamos perguntar para quê? O que Deus tem para me ensinar? Em todas as áreas, em todas as... O que eu tenho para resolver? Sempre vamos perguntar para que aconteceu isso. É isso aí. Então só ora pra nós, mãe, por favor, pra gente encerrar Muito esse bom. episódio maravilhoso. Nossa, é que a gente fica meio assim, né? Mas é porque é um assunto... É maravilhoso, mas que a vida, o que ela traz, né? Essas lutas, a gente fica meio assim, pensativo, né? Reflexivo, né? Muito bom. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um momento, nós podemos estar na tua presença, que o Senhor tem nos guardado até neste momento. Muito obrigado pelas experiências que o Senhor tem nos dado, muito obrigado por tudo. Eu te louvo, Pai, eu te adoro, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela salvação, muito obrigado que o Senhor sempre tem nos dirigido em tudo, em todas as áreas, Senhor. E também quero entregar cada mãe, cada um que vai assistir, Senhor. Que o Senhor possa falar através desse podcast. Que as pessoas possam te aceitar, possam viver uma vida mais segura, possam, Senhor, viver uma vida como o Senhor deseja. Nós entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, todas as mães, todas as famílias, todos os filhos, Senhor, os maridos, que possam aprender algo, Senhor, através do que foi falado hoje. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. E aqui, dona Úrsula, vai um pequeno mimo da Luciana. Pela segunda vez. Olha, dona Úrsula, deixa eu te entregar logo, senão, entendeu? A gente vai querer, entendeu? Né? Bênção de Deus. É, É isso aí, Ela ó. pode pedir pra senhora. Diana.
Luciana. Luciana. Olha, Nossa Ursula, patrocinadora. tem bastante maná aí pra você. Tem bastante maná aqui. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Te amo, Luciana. Te aprendi a amar em poucos encontros, mas te agradeço. É isso E aí. quem... Posso fazer propaganda? Claro. Vamos tá aqui. Quem quer... eu tenho o link no Instagram. embaixo do podcast, do Instagram. A Luciana. Creio que é muito gostoso. Creio não, Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí é falar pra você. É nós pra falar com excelência. Propriedade. Propriedade. Isso aí é bom. Muito bom, gostoso. muito bom, muito bom. Bom. Cara, Mano, muito obrigado por mais obrigado esse aí por podcast. trazer só. Então, se você que não prestou atenção lá no início, lá que eu fiz um convite para você seguir, você chegou até agora aqui e não fez isso, aproveita. Curta e compartilha. Passa aí com bom grado isso aí, né? Espalhe Você essa foi palavra abençoado, aí, né? esse Por favor, testemunho. Espalhe. Então, que seja bênção na sua vida, assim como foi para nós. Com certeza. E Mais uma vez. esteja orando por nós. Muito bom. Sempre que lembrar de fazer uma oração, lembre desse programa, desse podcast, faça essa oração aí para que Nos Deus ajude. continue É. nos abençoando aí e a gente consiga surpreender a trazer todos, né? cada vez mais convidados diferentes aí. Sim. Tá bom? Forte abraço para você. E não se esqueça também, Feliz Dia das Mães. Isso a aí, todas ó. as mamães. Me perdoe, mães, eu já tava esquecendo. Você não é todo mundo. Você muito não bom, é cara. todo mundo. Feliz Dia das Então, Mães. feliz Dia das Mães para vocês aí. A nossa oração é que cada dia Deus possa os abençoar cada dia mais e que vocês Levar esse sejam legado dessas mães, né? fortalecidas cada vez mais, resistente, Isso. resiliente nessa vida aí. Bom, forte abraço para vocês e até a Até a próxima. próxima, valeu. Valeu!